Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar aí mais uma aula aí de geografia. Eu vi que vocês estavam com dificuldades aí na questão do tectonismo, né, na movimentação das placas tectônicas, na questão da litosfera, como que funciona e tudo. Então a gente vai fazer uma aulinha aí bem resumida sobre esse tema, tá bem? A gente vai falar bastante, eu vou repetir bastante, mas eu vou repetir muito, várias e várias vezes, todos os termos, tudo. Por quê? Para fixar na cabecinha de vocês e vocês conseguirem entender, e a gente conseguir aí continuar com o nosso conteúdo, tá bem? Nossa próxima unidade já é o agente de relevo, e daí a gente já vai começar a mexer aí com como que esses movimentos aí das placas tectônicas vão afetar na, na, na formação do relevo, né, e como elas modificam até hoje em algumas ocasiões. E também a gente vai entender aí é, quais são os tipos de relevo, como eles funcionam de uma maneira mais completa, tá bem? Bom, então como a gente vai falar aí desse tema sobre as placas tectônicas, né? Então a gente vai ter as ressaltas, né? A palavra tectônica, então, ela tem origem aí grega, né? Ela vai significar ela vai ter significa construir, né? Então a tectônica das placas quer dizer uma superfície terrestre que é construída por placas, né? E algumas dessas placas, então, elas vão formar aí o fundo dos oceanos, como a placa do Pacífico. Outras placas são como um assoalho aí dos continentes, como a placa sul-americana, onde está situado o nosso território brasileiro. Das principais placas tectônicas da crosta terrestre que a gente vai ter. Temos, então, a placa sul-americana, onde vai se situar o Brasil e quase toda a América do Sul. A placa de Nazca, a placa da América do Norte, a placa norte-americana, placa da África, placa da Eurásia, placa do Pacífico, né? Placa do Pacífico, placa Indus australiana e a placa antártica. A espessura e a mobilidade delas variam muito, né, de uma para outra, mas as placas, elas têm aí, nas regiões oceânicas, elas são mais finas, variam mais ou menos aí entre uns 10 quilômetros nas dorsais, né, que são as cordilheiras submarinas, até algumas com aí umas dezenas de quilômetros, né. Já nas regiões continentais, por exemplo, elas já são mais espessas, né, e pode chegar até a 250 quilômetros de espessura. Então é interessante para a gente reconhecer que as placas tectônicas estão assentadas sobre o manto, né? Elas estão ali como se fosse um termo bem chulo da minha parte, mas vamos supor que, não sei se vocês já viram, eles colocando essas lajotas ou pedras na rua, eles colocam então uma camadinha de terra e vão assentando elas ali. É a mesma questão, quase a mesma questão, se a gente for reparar das placas tectônicas. Elas estão assentadas sobre o manto. Esse manto, então, ele tem um comportamento viscoso e pantanoso, né? Fazendo que elas acabam se movendo, escorregarem, né? Elas podem se afastar uma da outra, elas podem chocar-se no sentido de bater uma na outra, né? E nessas zonas de contato entre elas. Algumas consequências, então, que o movimento dessas placas tectônicas que se deslocam na atmosfera, né, nessa parte pastosa, elas interagem ao longo do tempo entre si e em processo geodinâmico, que tem como consequência a origem, por exemplo, de montanhas, bacias geológicas, provocam terremotos, ações de vulcões, né, tanto marítimos quanto no continente, né, oceânicos ou continentais, o magmatismo, né, que é a questão do magma, entre outros elementos geológicos também que decorrem desses movimentos das placas. O mais comum da gente ver
São os terremotos, né, que são tremores ou abalos causados pela liberação repentina de energia acumulada durante longos intervalos de tempo em que as placas tectônicas sofreram esforços para se movimentar. A gente já viu aí grandes terremotos, né? Ocorre geralmente em áreas de subducção, onde a placa afunda abaixo da outra, né? Ela vai entrando embaixo da outra. Entre esses maiores terremotos a gente vai ver, por exemplo, do Chile, que atingiu uma escala de 9,5 na escala Richter, que é a escala que mede os terremotos. Ele atingiu 9,2 na escala de Prince Wind Sound, no Alasca, em 1960. Tivemos um dos mais recentes que a gente teve, fortes, assim, foi em 2004, onde ele vai alcançar aí quase 9 graus, né, na escala Richter. Ele provocou ondas gigantescas na Ásia. Ocorreu na interface das placas da Índia e Burma, e foi causado pela liberação de energia que desenvolve a subducção da placa índica sobre a placa de Burma. A principal explicação, então, para o movimento dessas placas tectônicas é que, em função da desintegração radioativa de átomos que ocorre no interior do planeta gerando calor, que mantém o magma em estado fluido, por exemplo, e um processo denominado corrente de convecção, tenderia a levar o magma para a superfície. Então ele acaba pressionando essas placas, explicando também a origem dos vulcões. Então, esse magma, a pressão que tem no núcleo é tão grande que ela tenta vazar para fora da Terra, entendeu? E vaza nos vulcões. A tectonia é a adoção da teoria da tectônica de placas para explicar a dinâmica das transformações que a crosta terrestre representa. Para então a tectônica, uma revolução científica análoga, né, em suas consequências aos modelos atômicos de Rutherford e Bohr. Para a física, a descoberta de um código genético, e para a biologia, para a física, né, ou uma descoberta de um código genético para a biologia. A tectônica, então, é o ramo da geologia que vai estudar os processos mecânicos responsáveis pelas deformações da litosfera, bem como as estruturas resultantes desses movimentos. Então, a crosta e a parte superior do manto, sujeitas às perturbações tectônicas, formam a tecnosfera. Os movimentos que resultam, então, da formação da crosta terrestre e denominam-se movimentos tectônicos. Esses movimentos tectônicos alteram a distribuição de terras, de mares, de montanhas e vales, por serem de uma longa duração. E embora, em geral, assim, muito lentos, né, esses movimentos podem formar grandes bacias sedimentares e elevadas cadeias montanhosas. Então são classificados em verticais ou epirogênicos ou tangenciais, etangenciais ou orogênicos. No século XX, então, novas teorias tectônicas vão revolucionar aí, né, esse movimento da crosta terrestre, e teremos aí a teoria, então, da deriva continental, né, que cedeu o terreno ao longo do século à teoria tectônica das placas. Ela é a teoria fundamental da geologia e das geomorfologias modernas, né? A tectônica de placas também foi formulada no fim de 1960. Da deriva continental, foi um alemão que teve toda essa ideia, né, de pesquisar sobre isso. O nome dele era Alfred Wegener. Ele era astrônomo e meteorologista e que formulou a teoria da deriva continental. Ele então imagina que esses continentes aí atuais eles estiveram unidos num único supercontinente, ao qual então se denomina Pangeia, né, que significa toda a Terra. E esse cientista alemão não tinha, porém, provas totalmente convincentes sobre a sua teoria. Mas os argumentos dele
os argumentos que ele usou para basear sua tese de que os continentes se moviam nos oceanos incluíam a correspondência de contornos nos continentais, permitia encaixá-los como peças de um quebra-cabeça, então. Então, a significativa quantidade de indicadores fósseis na África e na América do Sul, anteriores ao período terciário, a análise da semelhança entre as estruturas geológicas dos dois continentes e a reconstituição dos antigos climas em diversos lugares do globo conseguiram fazer que isso fosse um pouco mais comprovado. E basicamente é isso para entender essa parte. Continuando então, essa questão da divisão da Pangeia, a gente vai ter hoje, né? Como na Pangeia estava falando lá, eram um único supercontinente. Atualmente nós teremos aí 6 continentes, né? Então, eram todos juntos, né? E depois eles vão se separando. Se separam num processo não tão rápido, né? Demoram aí alguns milhares de anos para isso acontecer. Depois que a Pangeia se separa, então ela se separa em apenas 2 continentes, que é a Laurásia e Gondwana. Nessa separação, então, eles vão se separar de novo, né, com o tempo, né, muito tempo, e formam então os nossos 6 atuais continentes. Tudo isso vai acontecer, né, justamente pelo ato deles divergirem ou convergirem sobre o converger, né? Converger quer dizer entrar em movimento transformante. Quando ele está nessa conversão, né? Ele vai... Nossa, agora fugiu o nome. Enfim, temos então a convergência, divergência e a transformância. A divergência, então, ela também ela resulta nos processos de Nossa, fugiu tudo da cabeça. Deixa eu voltar. A divergência, perdão, ela afasta as placas uma da outra. A convergência, ela vai unir as placas umas às outras. E na divergência, por exemplo, ela empurra a placa, né, e o magma coloca essas placas em movimento justamente para o magma poder sair da Terra, né? A divergência, então, resulta em vulcanismo, falhas geológicas, terremotos, expansão dos fundos oceânicos. Esse magma que a gente está falando tanto, magma, ele é uma rocha misturada com ferro, né? É um ferro derretido, e ele é uma coisa extremamente quente. Já na convergência, por exemplo, a aproximação e colisão dessas placas tectônicas, aonde uma placa já está ali na linha uma com a outra, ela vai tendo ou uma entra para baixo ou para cima uma da outra. Nessa convergência, então, a gente vai ver muita questão de terremoto, tsunami, dobramentos, formação de montanhas, porque, como eu falei, enquanto uma está entrando no sentido para baixo, a outra está indo para cima. Esses terremotos que a gente vai ver aí são muito constantes, né? E tem toda uma lógica entre eles, né? O rompimento entre essas rochas, entre as placas, vão acabar fazendo ele. Geralmente originam em tsunamis quando eles acontecem no mar. Ainda falando sobre isso, coisas importantes para a gente colocar na cabecinha. A gente está falando da litosfera, né? Obviamente que essa parte mais faz parte da crosta do manto, né? Mas a gente também tem a astenosfera. Ela é uma camada de material mais plástico, né? Com células convectivas. E ele faz uma certa corrente ali, né? Ele está no manto, ela faz parte do manto, né? E elas são correntes, elas ficam... como que eu posso colocar?
elas ficam se movimentando ali. Elas são formadas devido ao calor do interior da Terra, né? E ao afundar a litosfera, se está na atmosfera, devido à densidade. E é essa atmosfera que vai movimentar essas placas. Na litosfera, então, teremos aí 15 placas tectônicas, né? Conhecidas aí já por vocês. Elas modificam diretamente o relevo terrestre, né? Elas fazem parte do relevo, né? O relevo é a combinação disso daí. Esse movimento das placas é o resultado de correntes da convecção da atmosfera do manto. Como resultado, então, a gente tem 3 tipos aí de limite, né, de contato entre as placas. São eles, então, os limites divergentes, novamente falando sobre eles, né? Nesse limite divergente, então, as placas se afastam, criam-se as chamadas dorsais oceânicas, que são relevos submarinos. Nesses limites, existe sempre uma atividade sísmica e vulcânica. Temos também aí o movimento divergente da rift continental, né? E o que eu vou citar para vocês é o que eu sempre estou falando na aula, e eu sempre esqueço de trazer, mas agora eu vou falar dele um pouco. Temos no movimento divergente, a gente tem o chamado rift continental. No caso da África, por exemplo, a gente está vendo que está acontecendo esse rift em um pedaço da África. Quando a separação das placas ocorre no interior de um continente. Primeiro, então, aparece esse rift continental, no qual afunda o terreno central, e finalmente a água do mar acaba entrando para ali e fazendo aí uma ilha, ou dependendo até um novo continente, dependendo do que for. Então isso está acontecendo na África, né? Então está se formando ali um rift continental, no qual ele vai afundando a terra até o mar poder entrar por esse canal, né, que está sendo formado. Nos limites convergentes, por exemplo, né, a gente tem ali um exemplo bem interessante, que é a placa de Nazca, né, da Oceania, versus a placa da Sul-América, que é continental. Então a gente tem a placa de Nazca, que é oceânica, e a placa sul-americana, que é continental. A placa de Nazca está entrando por baixo da placa de sul-continental. Então a oceânica está aqui e a continental está aqui. Justo a isso a gente vai ver, por exemplo, aí, né, as placas elas vão se aproximar e converger. A crosta oceânica, que é a mais densa do que a continental, afunda por baixo da continental, chamada de zona de subducção, dobrando-se e transformando aí um atrito, né, em atividades sísmicas e vulcanas. E essa, por exemplo, então, é a origem da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Nos limites convergentes, a gente também tem continental, né? Um exemplo é a placa da Índia, que está indo por cima da placa da Ásia. Eles têm a mesma densidade da crosta continental, tem a mesma densidade, né? Essa crosta continental choca-se e na zona de contato as rochas dobram e também vão se fracturar. Esse choque também origina aí o aparecimento do maior sistema montanhoso atual, que é o Himalaia, onde frequentemente os movimentos sísmicos, mais os vulcanos, que sempre tem movimentos sísmicos, mas os vulcânicos são inexistentes até o presente. Temos também aí os movimentos convergentes do arco de ilhas vulcânicas, né? Quando ocorre o choque entre duas placas oceânicas, a mais densa ela vai mergulhar por baixo da outra. Esse movimento de subducção gera também fraturas aí na crosta, né, pelas quais acende o magma, que acaba chegando à superfície e se solidificando em cones, conhecidos como vulcões, paralelos à linha da costa, alguns dos quais se originam até as ilhas, ok?
Também temos aí os limites, né, ou as falhas transformantes, onde a placa do Pacífico, por exemplo, e a placa americana, a placa do Pacífico está subindo e a da americana está descendo. Onde a gente vai ver a falha de San Andreas, por exemplo. E é quando uma placa quando as placas elas entram em contatos laterais entre elas. Então a gente tem a divergente, que faz as dorsais oceânicas, né? Ou os rifts, né? E a convergente, que ela vai fazer entre a crosta oceânica e a crosta continental. E vai surgir aí os altos relevos, né? Montanhosos e assim por diante. Então, o movimento dessas placas aí, ela produz um contato entre os limites, né, e as bordas da crosta, ou da litosfera, né, de três maneiras possíveis. Elas se separam, trata-se do contato divergente, elas se aproximam, que é o contato convergente, ou elas deslizam lateralmente e na outra origina uma falha transformante. Então, eu vou mandar para vocês depois um mapinha mental, não posso falar gráfico, esqueci o nome. Eu vou bolar um sisteminha para vocês e vou mandar que fique tipo um resumo de tudo isso que eu falei, tá bem? E agora, pessoal, eu vou passar os slides aqui para vocês e eu vou apenas ler os slides, que são os mesmos slides que eu vou enviar para vocês, que está falando basicamente tudo que eu falei, né? De uma maneira também um pouco mais resumida ainda do que eu falei, mas só para a gente tentar entender aí todos os consensos no quais eu já apresentei, tá bem? Então vamos começar. Então, vamos lá. Então a litosfera é essa camada, né, formada pelo solo de rochas, que elas convergem, se separam, isso já falou. Continuar. Então, por 200 anos aí, houve diversas teorias tectônicas, né? Temos aí a tectônica de placas, que é uma teoria unificada da geologia. Temos a deriva continental, que é o movimento... Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Aí. Então, da deriva continental, temos aí o movimento de grande proporção sobre o gelo. Temos aí a Terra de Goldman, né, que é feito por Edward Suess. E o Alfred Wegener vai falar sobre a Pangeia. Temos aí também o Arthur Holmes, na qual ele não apresenta nenhuma evidência. E elas vão surgir aí com a exploração dos fundos do oceano. Já o Wilson ali, ele vai descrever as tectonias como placas rígidas possuindo três tipos. As que separam-se, aproximam-se ou deslizam-se lateralmente uma sobre a outra. Então, existem três tipos aí básicos de limite dessas placas. Os limites divergentes, convergentes e transformantes e também os limites oblíquos. Existe a separação então de placas oceânicas e a separação de placas continentais ou vice-versa, né? Tipo oceânicas para continentais, ou oceânicas para oceânicas ou continentais para continentais. Oceano para oceano, temos então ali a criação das dorsais, né? E a oceano-continente, criação aí das cordilheiras. Na continente-continente a gente vai ter a criação também das cordilheiras, uma das mais altas, que é a do Himalaia, e um extenso planalto. Na questão das transformantes, que são tipicamente encontradas ao longo das dorsais meso-oceânicas, né, que são essas que se deslocam lateralmente, que é uma combinação dos limites dessas placas e causam tipo a falha de San Andreas, é um lugar que tem muito terremoto. Dos tipos de placas de movimentos, então a gente vai ter movimento de convergência, movimento divergente, movimento transformante, movimento de afastamento, movimento de colisão e sorgimento e movimento de deslizamento. Então, colisão, né, e sorgimento. A fragmentação da Pangeia, então, né, no Jurássico inferior ali toda juntinha,
Já no Jurássico superior ela se separando um pouco, e no Cretáceo superior ela já está bem afastada, aí, com uma bem parecido com o que nós temos hoje, mas ainda ela se afasta mais um pouco. Então aqui já vai ter o mundo moderno, no qual a gente vai ver, né? E há uma expectativa para os próximos 50 milhões de anos. A convecção, então, é o motor que controla esses processos tectônicos, né, de grande proporção. É o calor do interior da Terra que provoca essa convecção desse material, circulação ascendente ou descendente, né? Então ali a gente está vendo ali, ó, o pedacinho da crosta terrestre, o manto e o núcleo. E os continentes situados em cima dessas placas tectônicas. Esse movimento, então, rápido dessas placas tectônicas é causado pelas forças gravitacionais exercidas pelas lascas mais antigas e frias da litosfera. As forças que controlam a tectônica das placas envolvem diversos tipos de interações, tais como as forças associadas com as lascas mergulhantes e as cristas elevadas que controlam o movimento das placas. A profundidade, então, que esse processo de reciclagem alcança no manto é de cerca de 2.900 km abaixo da superfície externa da Terra, né? Onde tem um limite abrupto aí que separa o manto do núcleo. A convecção, então, ela pode ser dividida em duas camadas. Um sistema de manto superior nos primeiros 700 km, onde ocorre a reciclagem da litosfera, e o sistema do manto inferior de 700 km de profundidade até o limite do núcleo manto. Os cientistas então identificam também dois tipos de correntes, né, de convecção, as descendentes e as ascendentes. Existe um tipo de corrente ascendente em forma de jato, chamado pluma de manto, que é isso que vocês estão vendo aí no vulcão. As plumas ali do material que ascende rapidamente a partir do manto inferior, então elas vêm lá do manto inferior e já vão subindo, né? Então, por que essas placas não foram descobertas mais cedo? Porque essa comunidade demorou muito tempo, né, para mudar esse ceticismo a respeito da deriva continental e aceitar essas placas tectônicas. Então, a gente tem aí as duas teorias, né? Nossa, tá sem espaço de novo, deixa eu arrumar. Então, continuando aí. O que é a teoria da tectônica de placas? É uma teoria da geologia que descreve os movimentos de grande escala que ocorreram na litosfera terrestre, na zona de divergência e de convergência. E quais são as características então geológicas dos limites dessas placas? Além dos cinturões de terremotos, muitas feições geológicas de grandes proporções, como os estreitos cinturões de montanhas e cadeias de vulcões, estão associados aos limites dessas placas. Os limites convergentes, então, são representados por fossos no fundo do mar, cinturões de terremotos, montanhas e vulcões. Limites divergentes são marcados pelas atividades vulcânicas e terremotos nas cristas dorsais mesoceânicas. Então, como a gente pode determinar a data aí do assoalho oceânico? Ele pode ser feito, então, por meio da comparação de bandas anomalias magnéticas, né, mapeadas no fundo do oceano, com a sequência das reversões magnéticas determinadas pela Terra. Esse motorque aí, né, que move, aí as placas tectônicas, é o sistema de tectônica das placas que é movido pela convecção do manto e a energia que vem do calor interno, né, da Terra. Então, na nossa conclusãozinha para fechar, no contexto metódico do método científico, né, a teoria das placas não é um dogma, mas é uma teoria confirmada, cuja força reside na sua simplicidade e generalidade e na consistência de vários tipos de observações. As teorias, então, elas podem ser sempre modificadas, e na teoria da tectônica, como a evolução da vida, a idade da Terra e da genética, explica tão bem e sobrevive até hoje por meio de esforços de distorcê-la. Então, é isso por hoje.
Nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pro prof. Até, galerinha!